E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Vocês repararam que eu tô mudando de cenário, né? A última vez eu estava em outro cenário, agora eu já tô aqui em outro cenário. Aham, muitas mudanças, muitas mudanças. Mais uma mesa ergonômica que sobe assim, ó. Maravilha, agora eu trabalho, ó, posso ficar aqui mais quietinha e treinar. Mais quietinha não, mais centralizada aqui, em pé. E eu posso treinar meu gestual, eu posso treinar minhas faces, entendeu? Eu já estou treinando para ter o meu próprio talk show, sabe? Porque minha projeção é tipo ser a visão feminista do Jô Soares, fazer esse tipo de rolê, entendeu? Me promovam para esse sucesso, vai ser maravilhoso, tá? Então, gente, vocês estão lembrando que nós estamos com um ano de podcast, né? É muito tempo, né? São mais de 40 episódios, agora 50 se considerar os especiais. Gente, dá para maratonar, tá? Mas em comemoração é, desse um ano, assim, eu fiquei pensando com a equipe, né? Que é a Adriana, a Michele, o Pedro. A gente ficou, né, assim, pensando sobre o que podia ser essa comemoração de um ano e o que a gente conseguiria fazer para essa comemoração, né? Porque tem uma coisa que você acha que quer e outra coisa é o que você dá conta de fazer, né? Então, assim, a gente queria muitas coisas. Eu, particularmente, queria festas, queria vários brindes, várias coisas, e enviar, e entrar em contato com vocês, fazer aí, mas não temos energia para dar conta desse tanto de coisa, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma camisa, a camisa do ano da especialista em homens. A camisa tem a frase de maior impacto nesse ano, uma frase que foi usada e repercutiu muito, que é princesa, todo castelo tem calabouço. Gente, essa frase fez um super sucesso. Então vai vir assim, ó, pá, princesa, todo castelo tem calabouço. Vou ficar assim, gente, que isso que você vai estar arrumando? Aí nas costas vai ter uma brava desenhada, grandona, assim, fumando maconha. Meu desenho, um desenho meu, maravilhoso, assim. Mas personagem, entendeu? Então, ser bonitona, assim e tal. Então a camisa vai rolar. Vai rolar. E para você adquirir a sua camisa, você que já está na nossa comunidade, vai ser facinho que eu vou mandar para você. Para você que não é da nossa comunidade, você pode me mandar um WhatsApp por esse número que está aí na descrição, ou você pode entrar em contato por e-mail, especialistaemhomens@gmail.com. Aí você encomenda ela comigo. Sabe quanto que custa? R$ 90 apenas, e de algodão, tá bom? Só tô te dizendo que esse é o preço de lançamento. Depois você não sabe o que vai virar, não, tá? A princípio ela vai ser preta. Mas é porque eu falo a princípio que eu mudo com a velocidade da luz, assim. Mas tá. E além disso, temos as cartas da Brava. Cartas da Brava. Gente, isso é um baralho com as minhas frases também, todas autorais. Lindo, maravilhoso. Tá bem vendo, tá? O meu baralho. Vou tirar aqui para você ver a profundidade desse saber. Vou tirar, vou tirar. Se você não tentar, não vai conseguir. Não vai, né, minha gente? Não tem como, né? Assim, até onde eu sei, nada cai do céu, né? A única coisa que cai do céu é bomba, é chuva, de vez em quando, porque tá parando também. Então, não cai muita coisa boa de tudo que vem do céu lá, não tá sendo muito bom, não. Então, se você não fizer alguma coisa por você mesmo e resolver seus problemas, se você não acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa, se você nem minimamente tentar, você não pode falar que uma coisa não deu certo, né? Então, assim, linda, maravilhosa, com sabedoria para sua vida. Nenhum padre nunca te falou isso, tá? Muito menos pastor. Tá. Então, assim, por fim, meu último papel aqui com vocês. Peraí, quanto tempo já que eu tô nessa pendência? Já tem 4 minutos que eu tô falando e não comecei as histórias, mas vocês aguentam aí um pouquinho, tá? Então tá. Então, antes então, de entrar na história, mais uma outra coisa. Financiamento coletivo, gente. O site é www.apoia.se/especialista em homens. Lá você entra, lá você conhece a minha campanha, tem vários valores diferentes para você financiar o podcast. Então, com R$ 10 você entra para a nossa campanha de financiamento coletivo, te coloca na nossa comunidade, a gente já começa a trocar
figurinha mais próxima, você já fica sabendo das coisas primeiro. E tem outras faixas de preço também. E tem aquele preço infinito, que você pode pagar para o que você quiser, e 1 milhão de zilhões que você acha que merece. Entendeu? Tem essa possibilidade também. Então lá você escolhe, mas a partir de R$ 10 você já tem um financiamento, já tem uma participação possível para esse projeto coletivo e político. Viu, meu amor? www.apoia.se/especialista em homens, tá? Tá aqui agora no meu roteiro a parte implorar. Implorar, então estou te implorando, eu não imploro nem a Deus, definitivamente não, mas eu estou te implorando, por favor, financia, compartilha e manda história para o nosso podcast, porque nada se sustenta sem o apoio coletivo. Simplesmente, gente, se soltar minha mão, uma hora eu caio, porque ninguém se sustenta sozinho. E é isso. Vamos que vamos junto e vamos começar. Ah, não, mentira. Só mais uma coisa. Isso aqui é muito doido. Só mais uma coisa que você precisa saber, tá? Nós estamos abertas às parcerias. As parcerias. Então, se você quer anunciar um serviço, uma coisa legal que você faz, uma coisa que você vende, desde que eu conheça e aprove, essas parcerias são possíveis. Vocês podem ver que eu anuncio aqui no podcast sempre parcerias que eu já tenho aí. E a maioria delas eu uso, assim, né? E as que eu não uso, só uma eu acho que eu não uso, mas eu já fui lá conhecer, né? Eu acompanhei. Então, assim, se você tiver um negócio que tem tudo a ver com a gente, venha. Se você quiser me vestir, se você quiser me transformar em uma pessoa ainda mais linda e inacabável, maravilhosa, tem várias possibilidades de parceria que a gente pode pensar por aí, tá bom? Beijo. Agora, sem mais delongas, vamos para a história, né? Que é assim, a história da Priscila, que é uma safada. Viu, gente? Já sabe que quando começa assim é bom, né? E assim, ela é uma mulher mais pra frente do que a maioria das mulheres que eu conheci nessa idade dela aqui. Ela é dona dos próprios desejos e vontades dela, né? Desde muito novo. E eu gosto muito desse tipo de história, porque eu acho que ela traz uma perspectiva diferente sobre o que é mulher, sabe? Mas tá, Priscila é livrona e desde novinha, assim, já era. E a primeira declaração de amor dela, ela fez com 10 anos de idade. Ela conversou com um amigo dela, que tinha um outro amigo, um lourinho lá da sala, e falou para esse amigo dela chamar o lourinho. Aí o amigo dela chamou o lourinho, ela chegou lá, tal, aproximou frente a frente, como se fosse um duelo, olho no olho e disse: fulano, eu gosto de você. Esse dedo é por minha conta, tá? E ele reagiu tipo assim: ah, tá. E a vida seguiu, entendeu? E isso é muito legal, porque o que acontece? Existe uma ilusão de que os meninos estão sempre com vontade de ter relações e toques sexuais e não sei o quê. Ninguém dá paz para os meninos, né? A gente estimula e espera o pior deles o tempo todo. E os meninos estão a fim de jogar futebol. Chatão, adulto, chatão, adulto é chatão. Eu fico vendo, assim, por exemplo, imagina quando você é criança, você não tem referência de prazeres sexuais necessariamente, além daquele que você tem no seu próprio corpo. E aí, como que esse menino ele é cobrado por respostas sexuais que ele não quer dar? Então, assim, eu acho que se o menino é um menino que brinca, que está se divertindo, gente, a última coisa que ele está preocupado é com meninas. Ele não está preocupado com meninas. Isso não quer dizer que meninas são péssimas e não quer dizer que ele é LGBT. Isso só quer dizer que ele é dono das próprias vontades dele naquele momento, jogar futebol, estar com os amigos, não sei o que, é o interesse do menino. Então, assim, deixa os meninos em paz. Então, ele não queria. Ah, beleza, que bom, né? O problema é seu, que você tá afim de mim. Eu não estou. E é isso, ele é novo. A resposta é essa. Ele não tem que falar sim para corresponder uma expectativa sexual da Priscila, né? Porque é isso, né? A mulher também acha que o homem tem que falar assim pra gente. Mas que tipo de homem é esse que tá falando não para uma mulher? É viado. Com certeza é viado. E quando a gente vê quando é criança, essas respostas são mais naturais, são mais assim reais, porque o menino ainda ele não está contaminado pela homofobia, assim, então ele é assim, tá, beleza.
Então isso para mim é muito especial, ver o menino reagindo dessa forma, porque eu vejo aqui no meu enteado, vejo em outros meninos que a gente fica estimulando os meninos a estar interessados em sexo e sexualidade o tempo inteiro, e às vezes a menina, de toda forma, e a Priscila, por outro lado, que é uma menina que devia se comportar, não, dona proprietária dos desejos, e ela foi atrás. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que não tem nada a ver com o que está no meio das pernas? Que as pessoas são diferentes? E que quando a gente é criança, a gente é novo, a gente está ali vivendo tudo aquilo e a gente está indo? E qual a orientação certa? Se organizar direitinho, todo mundo transa? Sabe? O que vocês estão fazendo? Desorganizando tudo, ninguém está transando, e mesmo assim o Brasil é mais misógino do que ele era antes. Então, hoje em dia já é um outro problema. Os meninos já não reagem a esses estímulos sexuais porque eles estão tão assim imersos com a pornografia que as habilidades sociais estão prejudicadas. Ele realmente não sabe ter contato com a mulher. Então, assim, isso se agravou muito. Então, nas questões da sexualidade, principalmente na criança, na adolescente, elas são centrais assim na vida de quem quer entender gênero. Porque ali você vê que as pessoas são mais parecidas que elas, você pode supor. E que a gente é que vai enrijecendo as pessoas numa caixinha de gênero. Assim, ah, vai, deixa o povo ser livre, vocês são muito chato, arrombado, caralho. Coisa de cristão, esse negócio de ficar controlando o cu dos outros, sexualidade dos outros. Mas tá. Mas aí ela fala, Priscila, que desde então ela pegou ranço, assim, Não, mentira. Ela falou assim, que diante dessa diferença tal assim dele, ela percebeu ali naquela época já que os meninos não tinham muito a oferecer, né? Nesse sentido, assim, de que ele não tá você não necessariamente ele vai responder a expectativa que você tem de gênero nele, de que ele, por ser homem, ele vai fazer tal coisa. E ela percebendo isso, ela seguiu a vida dela safada, cheia de iniciativa na vida, entendeu? Em algum momento, ela conhece o menino do ônibus, que é o primeiro amor dela. O menino do ônibus é o Paulo. Ela voltava de ônibus, da escola, e aquilo era o auge da liberdade para ela. Na época, ela tinha 16 anos. Aí ela sentava lá no fundão, que ela adorava, porque ela ficava ouvindo todo mundo, ficava rindo, observando, paquerando, né? E ia curtindo o caminho da casa dela. Ela estava, tipo, na Zona Sul e morava na Zona Norte, né? Então, era um percurso, assim, grande, né? E até que um dia, nesse percurso, um rapaz moreno de cabelos volumosos passou na roleta e olhou para ela, que estava sentada lá no fundão, como sempre. Ela ficou paquerando, sem, ela sempre gostou de paquerar, né? Então, assim, foi risinho, cabecinha baixa, ai, sou tímida, não posso fixar o olhar, porque senão você vai ver que eu tenho olhos. Enfim. Aí, né, o lugar que ela ia descer foi se aproximando, aí ela desceu. E ele, minha gente, fez uma coisa que hoje sabemos não pode ser feita mais, tá? Ele, o Paulo, ele desceu no ponto e foi com ela. E foi caminhando com ela, assim, perto, né, até ela chegar ali na casa dela, assim. Então, assim, naquela época era diferente. Naquela época as pessoas não tinham tanta coisa, não tinha WhatsApp, não tinha outras. As pessoas, elas realmente se comunicavam mais presencialmente, os flertes aconteciam ali. Se você quisesse conversar com ele, ou era aquela hora, ou não era nunca mais, assim. A não ser que você se encontrasse no ônibus novamente. Mas não é como se ela pudesse dar o zap dela, sabe? Então, assim, é outro tipo de aconchego, de paquera, de aproximação. Nós estamos aqui para a década de 90, mais ou menos, tá? Mas aí eles seguiram juntos e aí depois ele pegou o telefone fixo da casa dela, né? Também era caro, não era todo mundo que tinha. E no dia seguinte ela foi para aula, coisa e tal, e quando ela terminou ele estava no portão do colégio esperando ela. Ela achou maravilhoso, né? Porque ela é uma jovem, louca, sem noção, né? E naquela época, de novo, as coisas eram diferentes. Ele não tinha um WhatsApp para poder mandar, não necessariamente ele tem um telefone para ligar. É outra história, tá? Então, naquela época era diferente. Hoje não pode aparecer de surpresinha, não. Aí, beleza, né? Aí ele apareceu no colégio e tal, e aí ele foi com ela até o ponto de ônibus. E ali no ponto de ônibus, o primeiro beijo. Tremor, emoção. Ai, gente, ai, senhora, segura.
Ela virgem, 16 anos, completando 16 anos, né? Ela estava numa escola de ensino médio, de classe média alta, na Zona Sul. Ele já tinha 22 anos e o ensino médio incompleto, né? Então, deve ter largado o estudo. Fumante, galante. E ela apaixonou com um mau elemento. Apaixonou com um mau elemento. A família tradicional não ia gostar, mas ela apaixonou pelo mau elemento. E ela apresentou para a família. E aí ele virou namoradinho oficial. Beleza. Todo mundo gostava dele porque ele era muito divertido, ele era um gostoso, delicioso. E ela falou assim que eles só pensavam em transar. Transar, 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 mas tinha transado não, ela tava doida pra sentar. Aí, e essa sentada foi planejadíssima, tá? Eles foram ao ginecologista, ou a ginecologista, né? Coisa que nem a mãe dela, ou o pai dela, né, que também é responsável pela saúde dela, tiveram a responsabilidade de fazer, né? Então ela foi, marcou sozinha. E aqui você já repara como é que a Priscila é planejada. A história vai mostrar mais, assim, de como ela é organizadinha nas coisinhas dela. Aí, nossa, nas coisinhas dela é a cara da Déia Freitas, do Mãe Bebês. Minhas coisinhas. Então, ela é toda organizadinha nas coisinhas dela. Mas aí, beleza, depois, né, do ginecologista, eles prepararam um grande dia de sexo, tá? Sentar, meter nheco-nheco, tipo, no fubá, sei lá, o nome que vocês dão. Mas foi marcar o sexo. Pegação, sofá de casa, pegação, tá? Toda oportunidade que eles tinham, pegação. Até que a filha de uma égua, da prima dela, contou para a mãe dela que ela estava usando um anticoncepcional, porque aparentemente a mamãe queria que ela não usasse um método contraceptivo e engravidasse. Como engravidou nossa amiga do episódio anterior, nosso troféu. Estão lembrando? Pois é, a mamãe preferia que ela não tivesse usando anticoncepcional, né? Mas a cartela dela estava super escondidinha dentro de um diário, porque ela sempre gostou de escrever e tal. Numa tarde de domingo, todo mundo foi embora lá da casa dela, tal. Aí a mãe dela chamou ela para conversar, já com aquela cartela de anticoncepcional na mão. Se fosse minha filha, que nunca seria, mas nesse mundo top, quando eu tivesse uma filha, eu ia dar um abraço nela e falei, isso mesmo, filha, tem que usar anticoncepcional, camisinha e, de preferência, não transar com homens, que eles não merecem. Mas se você cair nessa maldição aí, vá. Então, assim, mamãe pisou na bola aqui. Mas aí chamou, mostrou e questionou. E aí ela, na inocência dela, né? E também, assim, ela não tem uma personalidade que ela fica confortável em mentir. Eu também sou muito assim, não, eu sei mentir. Eu faço essa escolha de mentir conscientemente quando eu quero. Mas eu não me sinto confortável em mentir, então eu tenho que planejar muito. Se for tipo, de supetãomente, aí vai, tá, mas tá. Aí ela aí contou, falou que tava tomando porque tava transando com fulano, que ela tava amando fulano e tava namorando com fulano. E aí a mãe dela, o quê? Riu. E falou pra ela ligar pra ele terminando, entendeu? Só isso. Mamãe falou, liga pro marginal, mau elemento e termina. Vai achar que você vai ficar sentando aí, usando anticoncepcional? Não, 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 não. Castidade. Ligou. Beleza, ligou. Beleza, Priscila pegou o telefone em prantos, ligou para ele, que precisavam dar um tempo, entendeu? Ela não aguentava de tanta dor e tanta raiva da mãe dela. E ela se recorda pouco dos detalhes dessa época, mas ela ficou tipo assim, foi um trem emocional forte, né? E aí, na sequência, os pais dela mandaram ela de férias para o Rio de Janeiro, deixando uma ordem de incomunicabilidade para a tia dela que morava lá no Rio de Janeiro. Ou seja, ela não podia falar com ninguém, para ela não receber a ligação do mau elemento lá, do Paulo Gostoso. Paulo Gostoso, Paulo todo gostoso. Enfim, e a alegação de não podia namorar o Paulo é o quê? Ele é um fudido, que usa maconha, que nem estudar estudou, né? Então, se a gente tivesse sabedoria para ensinar para as meninas que um homem, um namorado, ele não é um projeto de vida e casamento, e sim apenas um namorado, dava para ela transar tranquila, de boa,
gostoso, curtir aquele momento maravilhoso. Agora, precisava planejar o filho, família Doriano, 5 filhos? Não precisava, porque é isso, a mulher, ela pode ter várias relações por vários motivos, por várias coisas diferentes. O problema é que a mulher centraliza, e aí a mãe da, da Priscila claramente centraliza. Tipo, se esse homem não corresponde a essa realidade do homem que você tem que casar, você não vai estar com ele. Você só vai arrumar o cara que você precisa casar. Não pode ter outros ficar aí sentando, piranha, vagabundo. Não pode. É esse e com ele você casa. Entendeu? Mas isso não procede, gente, porque cada momento da vida você quer estar de um jeito sexualmente. Você quer estar com fulano, depois você enjoa, você fica com trans, você quer estar com vários ao mesmo tempo. Então isso flui de um jeito que tá todo mundo fazendo muita merda, por ficar enrijecendo essa caralha dessa sexualidade. Mas então, assim, ele realmente não servia para casar, porque é um cara que abandonou o ensino médio, né, assim, sem grana, e ainda fuma maconha, porque é isso, pra você fumar maconha, pra você beber, pra você fazer ir pro seu joguinho de futebol, você tem que ter dinheiro, né? Você tem que ter dinheiro para as coisas que você precisa fazer. Então, é isso. Então, realmente, ter uma relação com uma pessoa que é fodida, não sei o quê, não, e ainda usa maconha, aí para quem tá pensando em casamento não dá mesmo, não. Agora essa pessoa, entendeu? Agora essa pessoa tá curtindo a vida, o cara é massa pra caralho, entendeu? Enfim, mas ela fala que ela nem gosta de lembrar da indignação com relação a tudo isso. Ela falou assim que ela tinha uma dor por estar longe, né, de um cara que ela estava super envolvida, que para ela era um cara muito legal. E ele já tinha até voltado a estudar, né? E para ela, o estudo nunca atribuiu valor à pessoa, né? Para ela, o estudo era importante. Ela sabia que era importante na vida dela, que ela sabia que era importante na vida das pessoas, mas ela não achava que uma pessoa era melhor do que a outra, porque uma tem mais escolaridade que a outra. Então, isso nunca foi valor para ela, né? E não é mesmo, né, gente? Não deveria ser valor para ninguém. Cada vida tem um caminho, né? Assim, agora, cada pessoa que você quer estar em cada momento tem que estar alinhada aos projetos que você tem naquele momento, e pelo menos para médio prazo, se você quer ter uma relação, né? Na minha idade, você já pensa mais a longo prazo ainda, na minha idade, 40 anos, pra você ver. Então, assim, o cara era legal pra caralho, velho. O cara era legal. É isso, né? Não pôde curtir o cara legal. E a Priscila me fala que essa régua aí de escolaridade nunca foi importante, porque a régua dela sempre foi outra. O pai dela, por exemplo, só se formou com 45 anos de idade. E sempre foi um cara muito inteligente, um homem vanguardista, machista, né? Ninguém tá falando que não é, mas muito respeitoso com a filha dela. Ela conheceu o preconceito, né, que vem com esse patriarcado, foi pela mãe dela, não dos homens da vida dela, pai, tio, avô, namorada, é isso, foi ela que me falou, tá? Ela que tá ressaltando, mas foi a mãe que impediu ela de ficar com o cara, com base no preconceito dela. Não foi o pai, mas o pai foi omisso. E omissão também é crime, né? Ele também decide pela vida dela. Ele também poderia ter feito alguma coisa. E esse lugar de não tomar decisão, de não entrar, de não ser aquela pessoa que entra em conflito, é um lugar, assim, muito bosta. Quando a pessoa não se envolve com nada e ela fica sempre de boazinha, mas ela fica de boazinha, mas ela resolve os problemas dela também, assim, por trás de quem controla, de quem é mais decidida, entendeu? Ele faz acontecer por meio, às vezes, de uma pessoa mais decidida, e isso também não é legal. Não sei se é o caso do pai dela, né? Mas, assim, um cara ser apático não pode, né? A filha dele. Se ele entendia que aquilo era importante para a filha dele, ele tinha que ter comprado o boi da filha dele. Meu pai já comprou meu boi muitas vezes com a minha mãe. Muitas vezes. Então, assim, não é sua mãe que manda, tá doido? Lógico que não. Mas aí ela foi pro Rio de Janeiro e ela se distraiu lá com outros caras, só beijo na boca mesmo. E ela estava emocionalmente mal, mas seguiu safada, porque não precisa de castidade, né? Melhor curar dando umas beijocas por aí. Aí ela resolveu mandar uma carta para o Romeu dela, o Paulo, na verdade, né? Com todo
plano que teriam que fazer para que a história de amor não terminasse. Só, só, só. Gente, trilha de amor, Claudinho Bochecha é a dela, tá? Eu também. Eu tive muita trilha romântica de Claudinho Bochecha. Mas hoje ela vê o drama por trás dessa relação, né? Mas ela, assim, agiu com muita atitude, assim, sabe? De novo, programada. Ela me conta que por muito tempo essa história dela fez ela sofrer. E não foi pelo amor interrompido, mas pela violência dos pais dela, do pai e da mãe dela, que o pai está, de novo, omisso, né? Que se manifestou pela mãe. E isso faz muito sentido, porque uma mulher disruptiva e livre e sexualmente livre como ela, não fica muito tempo em melodramas monogâmicos com homens, assim, sabe? Mas eu acho que ela parece que apegou essa história, assim, por uma outra questão que está vinculada aos pais, à mãe dela principalmente, né? Que ela achou violento esse processo que os pais fizeram com ela, né? E ela também hoje ela já percebe a parcela de culpa do pai dela, né? Porque no mínimo ele aderiu, permitiu, compartilhou da medida da mãe dela. Então, enfim. E o plano que ela descreveu na carta, de mais ou menos umas 5 folhas de papel de caderno, frente e verso, com perfume, podia ter sido papel de carta, mas não, vamos lá. O plano era, ela ia seguir a vida, ele também ia seguir a vida dele. Eles iam fazer vestibular juntos, ele estava estudando, tinha voltado a estudar, então, enfim, ia fazer vestibular. Ela estava com 16, né? Você lembra? Completando. Então, ela ia fazer o vestibular dela. Aí eles iam começar a trabalhar, aí eles iam se casar, e aí eles iam viver felizes para sempre. Ainda bem que deu errado, né? O plano, vamos combinar. Mas não precisava ter terminado dessa forma violenta que os pais fizeram. E se ia acabar de qualquer forma. Entendeu? Se os planos divergissem em algum momento, ia acabar. E é isso, gente. A gente tem que estar pronto para as coisas que acabam, porque as coisas acabam. Não tem cabimento você, com 16 anos, conhecer um cara e você se atribuir, se vincular e eternamente se entregar a esse homem até a sua morte. Não faz nenhum sentido. Isso aí. Só para você, cristã, faz sentido. Mas continue, continue. Mas ela lembra que ela preocupou muito em acalmar ele, porque ele ficou muito triste com esse rompimento, sabe? Ele só chorava. Ele deixava presentes na vizinhança para que a vizinha entregasse para ela. Ele pichou a calçada da casa dela. Te amarei para sempre. Isso ela só ficou sabendo enquanto depois, porque ela estava lá em prisão domiciliar no Rio de Janeiro, entendeu? Então, cara, emocionadíssimo, sofreu horrores. E aí, mais uma vez, a quebra de expectativa sobre o que o homem sente, o que o homem faz. Aí você fala, nossa, que ridículo ficar pintando. Eu acho ridículo. Só que na década de 90 eu já não acho tão ridículo. Eu acho que é normal da comunicação romântica da época. E ele estava sofrendo, ele estava indo atrás, ele queria saber. Então, assim, homens não são indiferentes ao amor. Eles sentem, sabe? Assim, a gente tem que começar a postar e esperar mais dos homens. Mas também saber que se esse traste aí não está entregando, não é grande coisa, porque a maioria não é mesmo. Vocês têm que saber colocar o homem no lugar dele, é isso, sempre será. Mas enfim, a ordem é que ela ficava, se comunicava lá no Rio, não ficou sabendo de nada, ela superou, e também hoje ela está com 47 anos, né? Ela não acha que vale a pena ter raiva dessa história com a mãe dela, faz terapia, aceitou a mãe dela como a mãe dela é, garimpa a gratidão por tudo que a mãe ensinou, mas também reconhece as várias coisas boas e ruins, né? Da mãe dela, enfim. Mas aí voltando, aí ela passou no vestibular, aí ela viu coisas interessantes na faculdade e logo já estava pronta para retomar o amor com ele ou com o outro. Veja que mulheres só trabalham com a linguagem do amor, né? Nessa geração. Tudo pra gente era sobre amor, né? Sentado, sexo, prazer, liberdade, nada. Amor, casamento. Ai, que droga. Aí, quando ela estava mais ou menos no segundo semestre, ele procurou ela. Lembrando, gente, procurou. Porque a gente não mandava mensagem no WhatsApp com ela hoje, não.
as comunicações eram diferentes, né? Mas quem é que tinha cumprido o acordo da carta de amor? Os planos malucos da vida eterna. Da menina de 16 anos. Só a maluca da Priscila. Sim, que ela andou para frente, cuidou, estava pronta para seguir junto com o meu amor. Só que ele não. Ele largou a escola de novo. Ele não manteve o plano. Viu como é que ela é planejada? E aqui um encontro que eu acho interessante. Eu também sou muito planejada. Nem todo mundo é. Ponto. E a gente tem que lidar com isso. Então a gente às vezes acha que a pessoa vai seguir um ritmo do nosso cronograma e às vezes a vida acontece. A vida só acontece e muda, a pessoa não está mais. Tá. Aí você fala assim: ah, mas então eu tenho que estar com a pessoa mesmo, só. Não, de novo, para vocês estarem juntos, vocês têm que estar em planos convergentes. Se para você é importante que ele esteja estudando e ele largou, e eu concordo que se a pessoa não consegue minimamente se dedicar a terminar o ensino médio, possivelmente ele vai ter outros problemas para poder lidar com o compromisso, entendeu? Possivelmente ele trabalha, né? Não imagino que. Então, assim, o cara também tem que trabalhar. Gente, o cara tem que estar andando na vida. Tem que estar andando e tem que estar andando pro seu lado. Vocês têm que estar andando, lado a lado. Aí a hora eu tô mais pra cá, o outro tá mais pra cá, então tem que andar, enfim. Mas também não era pra ela estar com ele. Mas nesse caso aqui, ela estava pronta para poder ficar com ele. Só que ele não andou, né? Assim. Só que só para se vingar da família dela, ela namorou ele. Começou a ficar com ele, sabe? E aí eles marcaram um dia, atrasaram e tal. E ela já tinha percebido que não foi lá grandes coisas, aquele romantismo não existia mais, porque não existia mesmo. Mas ela seguiu com ele, enfim. E aí ela me fala aqui que das coisas também que desromantizou a relação, ela estava muito bem com a vida dela. Ela estava na faculdade, gente. 1000 possibilidades. Ela estava de carro. Ela antes andava de ônibus. E ela já se sentiu muito livre. Agora ela estava de carro. Podia ir para onde ela quisesse. Ela tá livre. Para quê? Que ela vai arrumar um namoradinho? Me conta, minha gente. Entendeu? Ela não queria voltar. Não queria. Mas ela tentou, tá? Tentou. E aí avisou pro pai, pra mãe dela, falou assim: sabe o Paulo, meu primeiro namorado, do que do nada vocês me mandaram terminar? Então, agora eu estou na faculdade, grande merda, e com meu dever cumprido, eu vou retomar o namoro com ele. Mamãe ficou muda, né? E o papai: você é que sabe o que é melhor para você. Pode namorar, mas eu não quero ele frequentando aqui em casa. Mas ninguém vai te proibir de namorar. E aí, papai mostrou que ele também é preconceituosinho, né? Mas aí, para ela, foi suficiente para que ela nunca mais falasse de namorar. E aí, ela ficou com o Paulo várias vezes, tal, mas isso não engrenou. E aí, ela foi namorar outros caras. E todos os outros caras ela apresentava lá na casa, né? Até que o pai dela virou um dia para ela e falou: filha, deixa para trazer aqui quando a coisa ficar mais firme. Não precisa ficar trazendo todo mundo que você senta para cá, para casa, não, só piranha. Não preciso, eu sou seu pai. Eu não preciso saber que eu sou uma louca de uma safada. Então ela deu uma maneirada. Ela entendeu que o pai dela estava tipo, para. E depois disso, ela só levou na casa dela o primeiro marido dela. Mas aí é uma outra história que ela não me mandou. A Priscila me conta que quando ela andava de ônibus, ela paquerava no ônibus. Quando ela andava a pé, ela paquerava a pé. Quando ela passou a andar de carro, ela paquerava no trânsito. Ela disse que vai me mandar. Ela disse que vai me mandar uma história para cada meio de transporte que ela já usou para perigo até. Gente, quem é dama da lotação, cara? Quem é dama da lotação perto de Priscila? Ai, Priscila dobrou a meta. Então eu quero a história de Priscila, e Priscila, eu quero a pé, eu quero skate, eu quero carro, eu quero avião, eu quero todas essas histórias. E eu quero, sabe o quê? Eu quero a sua história.
Gente, eu preciso de história para esse podcast acontecer. Eu preciso de quê? De histórias. Como é que eu vou contar? O quê? Uma fantasia? Você quer que eu vou virar roteirista de uma história que não existe agora? Não, né? Então eu preciso da sua história. O nosso e-mail mudou, lembra? É histórias@especialistaemhomens.com.br. E me alimentem de histórias e saiba a Brava e Gulosa.